como o do vídeo, nesses casos aqui. Porque para mim, tipo, essa complementaridade ali está muito direta de se enxergar nos 3 trabalhos, do processo, da fluidez, da imagem eletrônica, dessa coisa mais instável. De alguma forma, ela também está um pouco nos outros elementos do trabalho do Edu e da Ana, mas diretamente no trabalho do Marcelo. Foi uma coisa muito interessante desse projeto, da gente poder montar a exposição no horário normal da escola. Para um grupo de artes meios tecnológicos, que a questão do processo está muito forte, isso é uma inovação muito bacana. Né? Quis construir um caixotão preto, a instalação, né, que as pessoas entrassem. E para essa série de trabalhos eu queria fazer exatamente o contrário. Ao invés de eu ser abarcada por uma instalação, eu queria que o espectador fosse maior que o trabalho. Pensando assim no mundo de Lilliput, sabe? Terra de gigantes. Pensar no tamanho reduzido das coisas, né? Eu acho que esse tamanho reduzido, ele também tem um poder. O Nudo chama pintura que eu acho que tem uma história que é pontual, assim, para a própria história da arte. Por isso a escada é construída em madeira e ela feita só o recortinho do chroma key. Então, isso foi uma preocupação durante a pesquisa. Assim. É um trabalho que eu comecei a pensar há uns 3 anos atrás. Né? Como outras coisas que eu tenho também, elas têm uma dinâmica de construção assim um pouco demorada. Né? Eu penso uma coisa, associo com outras coisas. Né? E muitas coisas também, eu acho que outros artistas também têm essa forma de articular uma ideia, um trabalho que vai. E também quer dizer que futuramente não vai agregar outro elemento ali, assim, eu penso uma coisa fechada. Né? Então são essas associações, primeiramente. É não vou falar certeza, mas é um eixo que tem para trabalhar. E ele chama de mitologias marginais, de um modo geral, e ele se utiliza de vários recursos de comunicação. Fotografia, às vezes ele é vídeo, às vezes ele é gravura. E ele vem, esse nome, essa intenção, essa vontade, vem um pouco de uma insatisfação com uma fala funcional, feita através de coisas esquerdas. Eu tinha essa relação mais com a gravura. Comecei um trabalho de pesquisa com outros suportes e comecei a tentar entender como é que ficava a questão temporal dentro disso tudo. Né? Estamos lidando com meios que estão absolutamente inseridos no nosso cotidiano, dizem respeito à forma como organizamos nossas vidas, a nós nos conformarmos a essas novas situações trazidas por esses meios. A internet, a telefonia móvel, a fotografia, o vídeo, né? Então, os bancos de dados na internet, os arquivos. É muito interessante ver o quanto os artistas que estão em seus processos eles estão trazendo para a gente experiências, né? Questionando, observando a fundo as realidades desses meios. Os 3 trabalhos sendo questionado, né? O que é a presença hoje? O que é estar presente no lugar? O que é repartir um espaço de presença no outro? Então, cada uma das obras, a seu modo, vai trazendo algumas visões sobre isso. Que era uma brincadeira com um softwarezinho muito vagabundo de celular, que emenda a foto, a gente vai gerando no celular e vai emendando a foto, assim. Sair utilizando alguma coisa que faz pensar, né? E fazer essas imagens assim me fez pensar bastante, né, nesse aspecto de informalidade, nesse aspecto de registro do não registrável. Igual quando a gente está numa recepção do dentista e
tem entre ver caras ou fazer alguma outra coisa, você registra aquele espaço apertado, feio, sem graça, né, da sala de espera ali. Então é um trabalho bem informal mesmo, aqui transposto em formato expositivo, né? Motivadores de coisas eletrônicas, de objetos, etc., pensando a utilização do celular não só como um dispositivo de comunicação verbal, isso também, mas não só como produtor de imagem, mas utilizando talvez ali a própria energia que a gente carrega do celular. Então, a energia da bateria que você carrega e que ela pode desencadear do outro lado pulso, né? Ela pode acionar outras coisas elétricas. Da presença ali, quando a gente fala da utilização dos webcams, né, ela é a possibilidade de criação do meu canal de TV. Né? Então, eu acho que nunca se teve uma possibilidade tão grande de você produzir o seu conteúdo. Foi criada uma programação para buscar vídeos no YouTube e com as tags subindo a Torre Eiffel em diversos idiomas. A programação localiza um vídeo e apresenta 30 segundos do vídeo e aí exibe um outro. Então, dá a impressão que existe uma continuidade entre um vídeo e outro, porque todos trazem um mesmo assunto, uma mesma situação, vivido por pessoas diferentes. É que muitas vezes o resultado não correspondia exatamente àquilo que existia na programação. Muitas vezes essas tags elas estão ligadas às questões muito mais subjetivas do que questões formais. Então, por isso, acontece muitas vezes de outras coisas aparecerem. E a lógica da mídia, a lógica da indústria, é uma lógica que busca uma imagem que seja bem definida, clara, direta, redundante. E por quê? Porque ela precisa ter uma comunicabilidade, né? Não tem que ter ruído, não tem que ter entropia, nada disso, né? Para a mensagem chegar lá, para ter uma eficiência da comunicabilidade. Na arte, a gente vai por um caminho diferente. O Nascimento, o Barroco, o Rococó, neoclássico, surrealismo, o que a gente chama, isso são diferenças, são marcas de diferença. E, portanto, se a gente pensar a arte desse modo, a gente tem arte de processo, que está sempre em andamento. Com ela, então tudo que está ali nada mais é do que eu mergulhar com a caixa e fazer um movimento, né, de respiração. E aí, quando eu fui olhar, né, o material bruto depois, porque foi todo um processo, porque tinha que botar o adaptador na fita, que era uma fita antiga, que, enfim, aí teve que digitalizar aquela imagem depois. Aí foi uma surpresa, assim, porque, na verdade, eu tenho alguns trabalhos anteriores e que tem, vários deles, tem essa questão onde eu me coloco em algumas situações e que tenho conseguido criar um autorretrato em movimento. Quer dizer, um autorretrato que ele estaria o tempo inteiro sem contorno, né? Que aí era quase que um autorretrato. Colocar um conjunto dessas paisagens, porque não existe uma só, existem infinitas paisagens, como se fossem indivíduos, né? São indivíduos e cada um tem as suas peculiaridades. E cada um desses monitores tem uma nota musical, quer dizer, eles se exprimem com uma nota musical. Então, o primeiro, à esquerda, é o Si, o segundo é o Fá e o terceiro é o Sol. Eu estou fazendo outras notas também. E dentro dessas notas, cada um não fica só numa oitava, porque a gente tem também, um paralelo com como a gente se sente, né? E como eles são construídos, cada vídeo tem um tempo diferente, na hora que os loopings eles vão acontecendo em momentos diferentes e vão renovando essa composição. Que era o som complexo, que era o ruído. E ele achou que era muito similar aos desenhos, porque os desenhos eram com as frequências de som similares, mas os desenhos eram um gesto único, mas justamente eu não tinha controle sobre ele. Inclusive,
eu fechava os olhos e, sei lá, rezava e ia desenhando. Fazia vários os desenhos. No início eu acreditava que eu ia chegar a um gesto único, que eu ia alcançar os gestos. Quanto mais respingos e mais acidentes ocorriam no desenho, mais isso talvez representava... Tá, então, aí o Tucci se ofereceu a criar um sistema para aplicar a tese dele